A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, que bom ver você aqui neste dia para nós compartilharmos rapidamente a palavra do Senhor nesse tempo de reflexão bíblica. Gostaria de saudar em especial os amados irmãos e irmãs das congregações metodistas em Sevilha e também da congregação metodista em Veneza, com a paz do Senhor Jesus. Você compartilhe esse link com pelo menos 5 famílias, 5 pessoas amadas por você, para que essas vidas sejam alcançadas pelo amor de Deus, assim como você tem sido alcançado e abençoado. Amém? Bênção demais. O tema que nós vamos trabalhar neste dia é a alegria da salvação. Deus tem trabalhado isso profundamente ao meu coração em vários aspectos e eu vou trabalhar uma das coisas que Deus tem ministrado ao meu coração referente a esse tema, a alegria da salvação. O texto base que nós vamos utilizar é o capítulo 50 do livro de Salmos, Salmos 51, versículo 12, parte A, que diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. Vamos orar? Pai nosso celestial, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor e te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Deus, compartilhando, refletindo, meditando e sendo impactados e impactadas pela sua palavra. Deus, que a sua palavra, que é poderosa, que é poder, Pai amado, venha tocar nos nossos corações, renovando o nosso fôlego de vida, a nossa alegria, a nossa esperança, mas também nos chamando ao arrependimento, nos chamando ao conserto, para que nós possamos experimentar a tua vida e a tua vontade, que para nós é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos, Deus, plenamente no Senhor e na força do seu poder. Por isso, Deus, fala conosco. Nós oramos em nome do Senhor e Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Uma pergunta. Você é feliz? Guarde essa pergunta. A maior glória de uma pessoa, ela não pode ser e não pode estar naquilo que ela faz para Deus, mas precisa estar no Deus que fez tudo por ela. Vivemos em um mundo onde a alegria de muitas pessoas... Eu vou repetir a frase porque talvez você não tenha entendido e Deus está ministrando no meu coração e eu tenho certeza que Ele vai falar contigo através dela. Ouça. A maior glória de uma pessoa não pode estar naquilo que ela faz para Deus, mas no que Deus fez por ela. A nossa glória precisa estar naquilo que Deus fez por nós, e não por aquilo que nós fazemos para Deus. Continuemos. Vivemos em um mundo onde a alegria de muitas pessoas, inclusive, infelizmente, inclusive dos cristãos e cristãs, estão firmadas em suas contas bancárias, no seu carro, no carro que elas andam, nas roupas que vestem, nos restaurantes que elas comem, em serem melhores em seus empregos do que outras pessoas, em ter uma boa casa, em terem um bom cargo na igreja, em serem bons profissionais em detrimento de outras pessoas, em serem pastores de renome, terem fama, sucesso e até mesmo terem uma boa vida. A alegria e a tristeza na vida de muitas pessoas são reduzidas hoje em dia por esses princípios citados anteriormente. São conduzidas e medidas por questões terrenas e materiais. E infelizmente, muitos cristãos e cristãs hoje também têm a sua alegria, a sua satisfação ditados por esses acontecimentos, por esses fatos. O ter coisas ou o ser alguém tem ocupado o lugar de quem somos realmente em Cristo Jesus, ou quem Cristo nos tornou. É mais importante para as pessoas hoje ter ou ser alguma coisa do que de fato ter a convicção de quem elas são em Cristo Jesus. Este salmo atribuído a Davi se dá no contexto de quando o profeta Natã acusa Davi em seu caso de adultério com Betseba. Este é um salmo de confissão e também de arrependimento. E o verso que nós lemos, Davi ele está clamando a Deus para que este restituísse a alegria da sua salvação, porque possivelmente Davi havia perdido. Natã aqui, ele tem o papel, nessa passagem, ele tem o papel de profeta.
E profeta, do contrário, isso aqui é só um parênteses para explicar o que é profeta de Deus. Profeta, do contrário que muitas pessoas acham que é declarar a bênção simplesmente sobre as nossas vidas. Eu profetizo que você vai ter um carro no ano que vem. Eu profetizo que você vai ganhar na Mega Sena. Jogar na Mega Sena, inclusive, é pecado, é jogatina, né? Mas prosseguimos. O profeta bíblico, ele tem o papel de chamar a pessoa de volta para os caminhos do Senhor. Denunciar pecados, chamar a atenção da pessoa, fazer com que a pessoa acorde e retorne ao caminho de Deus. Foi isso que Natan fez com Davi. Denunciou de forma amorosa e sábia, que ele conta uma história para contar e afirmar que Davi estava em pecado. E ele mostra novamente que Davi deveria voltar aos caminhos do Senhor. É isso que um profeta ou uma profetisa de Deus devem fazer. Amém? Fecha parênteses. Domingo passado, nós falamos da importância de utilizarmos o capacete da salvação. Ouça, a certeza da salvação, ela precisa ocupar a nossa mente em todo o tempo. A alegria e a satisfação da salvação precisam estar vivas em nossa mente e coração, para que possamos estar satisfeitos e alegres no Senhor, independente das circunstâncias. Existem muitos cristãos e cristãs à procura de satisfação e alegria existencial em lugares errados. E ouça, preste muita atenção nisso. Não só em noitadas, não só em sexo fora do casamento, não só em bebedice, não só em busca de dinheiro, mas também existem muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, que moralmente têm uma vida à vista das pessoas tranquila, mas que perderam a alegria e a satisfação que são trazidas pela salvação em Cristo Jesus e vivem procurando alegria e satisfação, por exemplo, em profissão, em afazeres secundários, em ganhar dinheiro, e não tem essa alegria e satisfação vindas somente da salvação em Cristo Jesus. Existem pessoas dentro da igreja que estão perdendo a alegria da salvação, a satisfação trazidas pela salvação do Senhor, e procurando alegria e satisfação em outras coisas, moralmente até corretas, mas que não são a vontade de Deus para a vida delas. O texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, né, ele contesta, ele traz o contexto, na verdade ele não contesta, ele traz o contexto do relato do pecado de Davi. E ali nós não temos a afirmação com exatidão de que Davi ele precisou buscar uma falsa alegria e satisfação no pecado, porque ele havia perdido a alegria da salvação. Só que quando nós olhamos para o salmo escrito por Davi, referente a esse fato, nós percebemos que Davi havia de fato perdido a alegria da sua salvação. Por isso, podemos declarar tranquilamente que é bem verdade que quando homens e mulheres, seres humanos, olhando para a vida de Davi, quando homens e mulheres, seres humanos, não estão satisfeitos com aquilo que Cristo fez por nós e nos deu em sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, vivemos, o homem e uma mulher de Deus vivem procurando alegria e satisfação em muitos lugares. Alguns moralmente errados, como eu citei, noitada, sexo fora do casamento, bebedice, dinheiro, ou como é o caso de Davi, né, procurou em relacionamentos fora do casamento, em adultério, mas também outras pessoas procuram em outros lugares, em lugares que aos nossos olhos não são moralmente errados. Alguns são até legais, mas não são para nós. Não é a vontade de Deus para nós. E viver algo que não é a vontade de Deus para nós, ainda que seja moralmente correto, é errado. É errado. Pecado é errar o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu certa vez ouvi uma história bem breve, bem rápido que eu vou contar, de um testemunho de um motorista de Kombi que foi chamado por Deus para servir na igreja local como motorista da Kombi da igreja. Levar o ministério de louvor para tocar em outros lugares, levar o ministério de teatro para apresentar em outras igrejas. Ele foi chamado para isso. Só que ele tinha um desejo no seu coração por ter uma vida
na média financeiramente, ele decidiu que ele ia primeiro investir na sua vida como empresário. Ele tinha estudado, se formado, e ele queria ser um bom empresário. E ele foi um bom empresário. Ele viveu, ganhou muito dinheiro e, em detrimento, acabou abrindo mão da questão de estar na igreja local, na vivência da igreja local, na comunhão com os irmãos, e investir a sua vida naquilo simplesmente para dirigir a Kombi e conduzir, né, os irmãos e irmãs da igreja a outros lugares, a outras igrejas, a outras congregações, para poder que eles pudessem fazer a obra de Deus. Moral da história, final da história, quando esse rapaz, já bem velho, ele já com mais idade, melhor dizendo, ele se deu conta do que tinha feito, se arrependeu amargamente, abriu mão da sua empresa, da sua grande empresa que tinha conquistado, e voltou para a igreja local, trabalhando de motorista da Kombi da igreja. Queridos e queridas, esse homem ele percebeu que ele passou anos da sua vida vivendo de forma infeliz, procurando alegria e satisfação em um lugar onde ele nunca iria encontrar, mesmo que ele pudesse dar a melhor qualidade de vida para si mesmo e para sua família. Mesmo que o dízimo dele fosse muito alto, ele não encontrou alegria e satisfação. Ouça, a salvação em Cristo, ela é o bem mais precioso que nós recebemos de Deus. Por isso, onde quer que Deus nos chamar, onde quer que Ele queira nos usar, é a certeza da salvação que deve nos satisfazer em todos os momentos da nossa vida, seja nos momentos bons ou seja nos momentos ruins. Seja servindo de forma simples na igreja local, ou seja servindo ao Senhor tendo uma grande multinacional. Esquecer que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus é abrir mão de tudo o que Deus tem para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Esquecer a alegria e a satisfação dos nossos pecados perdoados, da nossa dívida paga diante de Deus, da certeza de uma eternidade sem dor, sem sofrimento e sem morte, pode ser uma porta para um grande pecado moral, como Davi, ou também para uma busca desenfreada por alegria e satisfação fora do centro da vontade de Deus, em lugares errados e equivocados. Neste dia eu gostaria de convidar você a pedir ao Senhor neste momento, para que Ele restitua dentro do teu coração a alegria e a satisfação da salvação que nós temos em Cristo Jesus, para que você viva uma vida satisfeita e feliz, não por fazer algo, mas no Senhor, com a certeza de que o nosso reino não é deste mundo, e que os sofrimentos que talvez nós venhamos passar aqui, no presente, não podem ser em nada comparados com o peso de glória que há de ser revelado em nós. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Mantenha os seus olhos fixos na salvação e naquilo que Ele tem para a sua vida. Se alegre e se satisfaça no Senhor. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra e orar ao Senhor para que o Senhor, o teu Espírito, venha restituir a alegria da tua salvação em nós. Nós clamamos ao Senhor, suplicamos ao Senhor e oramos a Ti, meu Pai, para que o Senhor, Deus, venha trazer, assim como era no início, a satisfação, a alegria simplesmente por termos o nosso nome escrito no livro da vida, e que isso para nós venha a ser suficiente, e assim vivamos a Tua vontade, que é sempre para nós boa, perfeita e agradável. Essa é a nossa oração. Continua ministrando nos corações que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Pergunto, você é feliz? Só seremos de fato felizes quando estivermos no nosso coração a alegria e a satisfação da salvação.
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.